Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente vai começar o livro de Êxodo. Como eu falei para vocês, eu ia mudar de cenário porque eu estava gravando dentro do carro e o barulho estava gigantesco. Mas mesmo assim, eu adorei fazer Gênesis, que está completinho. E agora a gente vai começar em Êxodo. Como vocês sabem, nesse canal eu conto um capítulo. Cada vídeo é um capítulo da Bíblia. E cada vídeo eu conto versículo por versículo. Cada capítulo, tudo que eu falo aqui, gente, se vocês for lá pesquisar na Bíblia, vocês vão ver que tem todos os versículos aqui. Eu não fico assim, versículo 1, versículo 2, mas a história vocês podem ver que eu começo do versículo 1 e vou até o último. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1 de Êxodo, né? Que é a história do Moisés. Gente, mas nesse capítulo ele nem nasceu ainda. Então vamos começar, gente, sem spoiler dos outros capítulos, que eu não dou, muito raramente e de forma bem clara, com explicação, sem nenhuma dúvida sobre cada capítulo. Bora lá então. Esse capítulo ele começa com a listinha básica, porque fala assim: estes são os nomes dos filhos de Israel que foram com Jacó para o Egito, cada um com a sua família. Todos os irmãos de José, lembra dele, né? Para quem não assistiu Gênesis ainda, aquele que foi vendido pelos irmãos, lembra? Pois é, todos eles foram lá para o Egito. O nome deles são Rubens, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Gente, só um detalhe aqui, se vocês não lembram os nomes tudo, relaxa, viu? Porque nem eu. Uma coisa que eu não sei é gravar nome. Ainda mais o nome deles, né? Difícil pra caralho. Continuando. No total, eram 70 pessoas da família do Jacó que foram lá pro Egito, tirando as noras. Imagina, olha pra vocês verem, gente. 70 pessoas só de filhos e netos. E a gente não pode esquecer do José, né? No meio dessa lista aí, porque ele já estava lá no Egito. Depois, José morreu, e todos seus irmãos e toda aquela geração. Pois é, gente, passou o tempo, passou muito tempo, toda dessa geração virou história e vida que segue. Mas os israelitas tiveram vários filhos, formaram famílias gigantescas e tornaram um povo muito numeroso e forte. Tipo, igual aqui em Minas fala demais, né? Cresceu igual chuchu na cerca. Então, surgiu um novo rei no Egito que não conhecia o José. Esse rei, gente, chegou tipo assim: José? Nunca nem vi. Ou seja, ele não estava nem aí pro passado. E o rei disse: esse povo aí, os israelitas, são muito mais fortes do que nós. Isso pra vocês verem, gente, o desespero desse faraó, né? Com medo de perder o poder. Continuando. Se a gente deixar, eles vão crescer muito mais. E se tiver guerra, eles podem se juntar com os inimigos e até sair do país. Pra vocês verem, né? O faraó já começou a imaginar a teoria da conspiração, né? Parecendo aqueles documentários da Netflix. Por isso, eles colocaram chefes lá e obrigaram os israelitas a fazer trabalho pesado. E eles construíram a cidade de Pitom e Ramsés. Aqui vocês viram, né? Que começa já o se vira nos 30, né? Mas sem salário e sem descanso. Mas quanto mais oprimiam, mais se multiplicavam e se espalhavam. Tipo, o faraó falava assim: vou oprimir. E Deus falava: vai não. E o povo continuava crescendo. Então, os egípcios obrigaram os israelitas a trabalhar assim, 24/48, escravo mesmo. Eles os fizeram sofrer, obrigando-os a fazer tijolos, argamassas e trabalhar no campo, com muita crueldade. Do modo, gente, virou uma escravidão pesada mesmo. Imagina você fazer tijolo, argamassa, trabalhar no campo, no solzão daquele do Egito, né? O rei mandou chamar 2 parteiras lá dos hebreus. E só aqui fala os primeiros nomes desse capítulo. E olha para vocês verem, gente, nome de mulher, que é uma coisa raríssima falar na Bíblia, né? Que foi a Sifrá e a Puá. E ele disse assim: quando ajudares as mulheres hebreias a dar à luz, se nascer menino, matem. Se for menina, deixe viver. Olha para vocês verem, tanto que esse faraó era burro. Por quê, gente? Porque ele queria fazer parar de ficar multiplicando, né, os hebreus. Mas olha para vocês verem, basta um homem. Só esse homem, ele engravida 10 mulheres no mesmo dia, se deixar, se ele aguentar, né?
Mas vamos pensar assim, todo dia ele pega uma, todo dia. Imagina, isso vai brotando, brotando, brotando. E o faraó manda matar quem? Os homens. Mas deixa pra lá, vamos continuar. Mas as parteiras temeram a Deus e não obedeceu ao rei. E elas deixaram os meninos viver. E isso pra mim é mulher. E o rei perguntou, por que deixar os meninos vivos? E com certeza, gente, não foi mansinho igual eu falei aqui não, né? Ele devia estar pistola. E elas responderam, as mulheres hebreias são muito mais fortes que as egípcias. Elas dão à luz antes que a gente chegue. Que desculpa, né, gente? Elas falou tipo assim, quando a gente chega e já nasceu, já fugiu. E Deus abençoou as parteiras. E os israelitas continuaram a crescer. E ficaram ainda mais fortes. Como o faraó foi burro, né? Mandou matar os homens. Só crescia, coisa boa para ele. Como as parteiras obedeceram a Deus, ele deu família para elas. Então, o faraó ordenou para os chefes deles lá, para os general deles lá, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, mas deixem as meninas viver. Isso mesmo. Parabéns, faraó. É isso mesmo. Imagina, gente, uma cena dessa. Isso é muita maldade. E é assim que termina esse capítulo 1. Com a ordem desse otário, desse faraó aí, para jogar as crianças no Rio Nilo. E a gente fica aí, tenso, né? Querendo saber, e agora, né? O que será que vai acontecer? Mas eu vou contar para vocês no próximo capítulo, viu, gente? Muito obrigada. A cada capítulo a história só vai melhorar e eu vou contar ela inteirinha para vocês. De partes pequenas, sim, mas um vídeo após o outro. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. Aguardo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.